Quando o destino coloca uma jovem veterinária virgem no caminho de um milionário viúvo e amargurado, uma única frase pode mudar tudo. Eu serei gentil e irei devagar. Esta é a história de como uma tempestade no interior de Goiás não apenas trouxe chuva, mas despertou paixões que transformariam duas vidas para sempre. Se você acredita no poder do amor verdadeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada emocionante que provará que o coração não conhece barreiras sociais. O sol de março castigava impiedosamente os pastos da fazenda Santa Helena quando Isabela Moreira pisou pela primeira vez no solo vermelho de Goiás. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pasta de documentos contra o peito, não pelo calor escaldante, but pela magnitude do momento. Aos 23 anos, recém-formada em veterinária pela Universidade Federal, aquela era sua primeira oportunidade real de trabalho. E que oportunidade! A Fazenda Santa Helena não era apenas uma propriedade rural qualquer. Com seus 15.000 hectares de terra, rebanho de 500 mil de cabeças de gado e estrutura que rivalizava com pequenas cidades, era o coração do império do agronegócio de Eduardo Santana, o homem mais rico e misterioso do centro-oeste brasileiro. Isabela ajustou os óculos no rosto e observou ao redor. Tudo ali respirava prosperidade e organização. Os currais eram amplos e bem estruturados. Os funcionários moviam-se com precisão militar, e mesmo sob o sol inclemente, cada detalhe parecia ter sido pensado para a máxima eficiência. Era intimidante para uma garota do interior de Minas Gerais que cresceu ajudando o pai, um modesto criador de gado leiteiro, nos fins de semana. Doutora Isabela, a voz grave e respeitosa fez-a virar-se. Um homem de meia idade, pele curtida pelo sol e sorriso acolhedor, aproximou-se. Sou seu Joaquim, capataz da fazenda. O patrão pediu para recebê-la. Muito obrigada, seu Joaquim. Isabela estendeu a mão, que foi prontamente apertada com firmeza. É uma honra estar aqui. Enquanto caminhavam em direção ao escritório principal, Isabela não conseguiu deixar de notar a reverência com que seu Joaquim falava do patrão. Não era medo, era algo mais profundo, uma lealdade genuína que despertou sua curiosidade. Durante os 3 meses de processo seletivo, ela havia pesquisado tudo sobre a Fazenda Santa Helena, mas sobre Eduardo Santana encontrara apenas informações superficiais. Formado em administração e zootecnia, herdeiro de uma dinastia do agronegócio, viúvo há 3 anos. O escritório principal era uma construção moderna de 2 andares, com grandes janelas de vidro que ofereciam vista panorâmica dos pastos. Por dentro, o ambiente combinava rusticidade e sofisticação. Móveis de madeira maciça, ar-condicionado silencioso e computadores de última geração conviviam harmoniosamente. O senhor Eduardo está numa reunião por videoconferência com investidores japoneses, explicou seu Joaquim, consultando o relógio. Deve terminar em uns 20 minutos. A senhora quer conhecer as instalações enquanto espera? Isabela assentiu, grata pela oportunidade de se familiarizar com o ambiente antes do encontro que definiria seu futuro profissional. Durante os próximos minutos, percorreu estábulos equipados com tecnologia de ponta, laboratórios veterinários que fariam inveja a muitas universidades e um hospital veterinário completo, com centro cirúrgico e UTI para animais. Impressionante, murmurou, genuinamente admirada. Nunca vi uma estrutura assim. O patrão não faz nada pela metade, respondeu seu Joaquim com orgulho evidente. Quando decidiu modernizar a fazenda, investiu pesado. Diz que os animais são o coração do negócio, então merecem o melhor tratamento. Foi exatamente nesse momento que ela o viu pela primeira vez. Eduardo Santana estava de pé junto à cerca de um dos currais, observando um grupo de bezerros recém-nascidos. Mesmo de longe, sua presença era magnética. Alto, ombros largos sob uma camisa social branca com mangas arregaçadas, cabelos negros ligeiramente grisalhos nas têmporas. Aos 38 anos,
Ele possuía aquela aura de autoridade natural que alguns homens levam décadas para desenvolver. Mas foi quando ele se virou que Isabela sentiu o coração disparar. Não era apenas a beleza masculina clássica do rosto, com mandíbula bem desenhada e olhos escuros profundos. Era algo mais sutil e perturbador, uma melancolia que pairava como sombra sobre suas feições, como se carregasse um peso invisível que jamais o abandonava. Os olhos dele se encontraram através da distância, e por um momento eterno, o mundo ao redor simplesmente desapareceu. Isabela sentiu suas bochechas queimarem, mas não conseguiu desviar o olhar. Havia algo naqueles olhos escuros que a prendia, uma intensidade que a fazia sentir-se simultaneamente vista e vulnerável. Eduardo começou a caminhar em sua direção com passos firmes e medidos. A cada metro que se aproximava, Isabela sentia seu nervosismo aumentar. Ela havia imaginado esse momento centenas de vezes durante as últimas semanas. Ensaiara apresentações profissionais diante do espelho, preparara respostas para perguntas técnicas complexas, mas nada a havia preparado para o impacto visceral da presença dele. Doutora Isabela Moreira, sua voz era grave e aveludada, com aquela confiança natural dos homens acostumados a serem obedecidos. Ele não sorriu, mas também não demonstrou frieza. Bem-vinda a Santa Helena. Senhor Santana, ela conseguiu responder estendendo a mão. É uma honra estar aqui. O aperto de mão dele foi firme, porém breve. Isabela notou que suas mãos eram surpreendentemente calejadas para um homem de negócios, evidência de que ele não era apenas um administrador distante, mas alguém que conhecia o trabalho na terra. Espero que seu Joaquim tenha mostrado nossas instalações, Eduardo disse, gesticulando para que o acompanhasse de volta ao escritório. O que achou? Impressionante, Isabela respondeu honestamente. A estrutura veterinária é mais completa que a maioria dos centros urbanos. É evidente que o senhor investe seriamente no bem-estar animal. Um flash quase imperceptível de surpresa passou pelos olhos dele. Não esperava uma resposta tão técnica, ele comentou, e pela primeira vez, um fantasma de sorriso tocou seus lábios. A maioria das pessoas comenta sobre o tamanho ou o custo. Bem, eu não sou a maioria das pessoas, Isabela respondeu antes de poder se conter. Depois corou intensamente ao perceber como isso soou atrevido. Eduardo parou de caminhar e a observou com renovado interesse. Não, você não é mesmo. O escritório pessoal de Eduardo refletia sua personalidade, funcional, elegante, sem excessos. Uma grande mesa de madeira dominava o centro, flanqueada por estantes repletas de livros técnicos e relatórios. Nas paredes, fotografias da fazenda em diferentes épocas contavam a história de gerações da família Santana. Sente-se. Eduardo indicou uma poltrona confortável, enquanto se acomodava atrás da mesa. Vamos direto ao ponto. Li seu currículo, suas notas acadêmicas são excepcionais, suas cartas de recomendação impressionantes. Mas quero ouvir de você. Por que quer trabalhar aqui? Isabela respirou fundo, organizando os pensamentos. Porque acredito que a veterinária moderna precisa ir além do consultório urbano, começou, sua voz ganhando firmeza conforme falava. Aqui no campo é onde realmente podemos fazer diferença na cadeia produtiva, no bem-estar animal em larga escala, na sustentabilidade, e a Santa Helena representa o que há de mais avançado nesse setor. Eduardo inclinou-se para a frente, claramente interessado. E você está preparada para os desafios? Não são horários de escritório. Animais não respeitam fins de semana ou feriados. Emergências acontecem na madrugada, sob chuva, no meio do nada. Cresci numa fazenda, senhor Santana. Isabela respondeu com um sorriso pequeno, mas determinado. Meu pai sempre dizia que quem não aguenta calor não deve chegar perto da cozinha. Dessa vez, Eduardo sorriu de verdade. Um sorriso que transformou completamente sua fisionomia, amenizando as linhas de tristeza e revelando um homem muito mais jovem por baixo da máscara séria. A entrevista prosseguiu por mais de 1 hora. Eduardo fez perguntas técnicas desafiadoras,
Apresentou cenários hipotéticos complexos, testou seus conhecimentos sobre manejo, nutrição, reprodução e sanidade animal. Isabela respondeu a tudo com competência crescente, sentindo-se mais confiante a cada resposta aprovada pelo olhar atento dele. Uma última pergunta, Eduardo disse finalmente, recostando-se na cadeira. Você está disposta a morar na fazenda? A casa dos funcionários graduados fica a 5 quilômetros daqui, mas durante emergências ou épocas de manejo intensivo, seria necessário ficar mais tempo por perto. Sim, senhor. Na verdade, prefiro assim. Facilita o acompanhamento dos animais e permite uma dedicação integral. Eduardo assentiu lentamente, como se pesasse não apenas suas palavras, mas algo mais profundo. Muito bem, doutora Isabela. A vaga é sua. O coração dela deu um salto de alegria, mas ela manteve a compostura profissional. Obrigada, senhor Santana. Prometo que não irá se arrepender. Tenho certeza disso, ele respondeu. E havia algo em sua voz que sugeria que estava falando sobre mais do que apenas trabalho. Nos dias que se seguiram, Isabela se instalou na casa designada para ela. Uma construção confortável com 2 quartos, sala, cozinha e varanda com vista para os pastos. Era simples, mas aconchegante, e pela primeira vez em anos, ela sentia-se verdadeiramente em casa. O trabalho revelou-se ainda mais desafiador e gratificante do que esperava. Eduardo havia contratado uma equipe veterinária competente, mas Isabela rapidamente se destacou por sua dedicação e conhecimento técnico. Ela chegava antes do amanhecer, permanecia até depois do pôr do sol, e nos finais de semana podia ser encontrada no laboratório, atualizando prontuários ou estudando casos complexos. Eduardo, por sua vez, era uma presença constante, mas enigmática. Ele conhecia cada canto da fazenda, cada animal, cada funcionário pelo nome. Não era raro encontrá-lo conversando com vaqueiros sobre o comportamento de determinado touro, ou discutindo estratégias de manejo com os capatazes. Mas sempre mantinha uma distância respeitosa de Isabela, limitando-se a cumprimentos educados e reuniões estritamente profissionais. Isso não impedia que ela sentisse seu olhar sobre si mesma durante o trabalho. Várias vezes, ao examinar um animal ou explicar procedimentos para os funcionários, Isabela percebia que Eduardo a observava de longe, sempre discreto, sempre profissional, mas com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. A primeira chuva da estação chegou numa terça-feira de abril, precedida por uma tarde de calor sufocante e céu carregado de nuvens escuras. Isabela estava no estábulo principal, acompanhando o parto complicado de uma vaca primípara, quando os primeiros trovões ecoaram no horizonte. Vai ser forte, comentou Manuel, o vaqueiro mais experiente, observando o céu através da porta aberta. Céu tá com cara de tempestade brava. Isabela assentiu, concentrada em posicionar corretamente o bezerro que vinha em apresentação posterior. Vamos terminar logo então, murmurou, suas mãos hábeis trabalhando delicadamente. Foram 2 horas de trabalho intenso, mas finalmente o bezerro nasceu saudável, seguido da expulsão completa da placenta e todos os cuidados pós-parto. Quando Isabela finalmente se endireitou, limpando as mãos, a chuva já caía forte lá fora. Doutora, Manuel chamou sua atenção, olhando preocupado pela janela. Acho melhor a senhora não tentar voltar para casa hoje. Esse tempo tá feio demais. Como se para confirmar suas palavras, um raio iluminou o céu seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. A chuva transformara-se em temporal, com ventos que vergavam as árvores e gotas que caíam com violência suficiente para machucar. Tem razão. Isabela concordou, observando a estrada que levava à sua casa, agora completamente alagada e intransitável. Vou ligar para seu Joaquim. Talvez ele tenha alguma sugestão. Mas antes que pudesse pegar o celular, uma figura familiar apareceu na porta do estábulo. Eduardo surgiu da chuva como uma aparição, completamente encharcado, os cabelos grudados na testa, a camisa transparente grudada no corpo. Doutora Isabela, ele disse, sua voz cortando o barulho da tempestade. Vim buscá-la. A estrada para sua casa está intransitável.
Ela sentiu o coração disparar, não apenas pela surpresa de vê-lo ali, mas pela visão dele molhado, com a camisa revelando o contorno dos músculos do peito e dos braços. Forçou-se a manter o foco na situação prática. Obrigada pela preocupação, Sr. Santana, mas não quero incomodá-lo. Posso passar a noite aqui mesmo. Eduardo balançou a cabeça firmemente. De jeito nenhum. Você ficará na casa-sede. Já mandei preparar um quarto. Não era um pedido, era uma declaração. Isabela reconheceu o tom de autoridade que não admitia discussão, mas também percebeu algo mais, uma gentileza subjacente, uma preocupação genuína que a aqueceu por dentro. Está bem, ela concordou. Deixe-me apenas organizar algumas coisas aqui. Eduardo esperou pacientemente enquanto ela completava os últimos cuidados com a vaca e o bezerro, dava instruções para Manuel sobre os procedimentos noturnos e organizava seus equipamentos. Quando ela terminou, ele ofereceu seu casaco. Vai se molhar menos, disse simplesmente. O casaco dele era grande demais para ela, mas carregava seu perfume, uma combinação masculina de colônia sutil e o cheiro natural da pele que a deixou ligeiramente tonta. Juntos correram pela chuva até o jipe de Eduardo, que os aguardava com o motor ligado. A casa-sede da Fazenda Santa Helena era impressionante. Uma construção de 2 andares em estilo colonial moderno, com varandas amplas, jardins bem cuidados e uma imponência que falava de gerações de prosperidade. Por dentro, combinava tradição e modernidade. Móveis antigos de família conviviam com tecnologia atual, criando um ambiente acolhedor, mas sofisticado. Maria, Eduardo chamou uma senhora de meia-idade que apareceu prontamente. Esta é a doutora Isabela. Por favor, mostre-lhe o quarto de hóspedes e providencie roupas secas. Dona Maria, que Isabela descobriu ser a governanta da casa há mais de 20 anos, recebeu-a com carinho maternal. Pobrezinha, está encharcada. Venha comigo, querida, vou cuidar de você. O quarto de hóspedes era elegante e confortável, com móveis de madeira escura, roupa de cama de qualidade e uma vista privilegiada dos jardins. Dona Maria trouxe roupas emprestadas, uma camisola de seda e um roupão felpudo que claramente pertenciam a uma mulher. Era da Dona Laura. Dona Maria explicou suavemente, notando a expressão questionadora de Isabela. A esposa do Sr. Eduardo. Ela sempre gostou de receber visitas. Ficaria feliz em saber que suas roupas estão sendo úteis. Isabela sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre a falecida esposa. Durante o banho quente que Dona Maria insistira em preparar, não conseguiu deixar de imaginar como seria a mulher que havia conquistado o coração de Eduardo. Bonita, certamente, sofisticada. Alguém à altura de um homem como ele. Quando desceu para o jantar, encontrou Eduardo já trocado, usando uma camisa casual e calças jeans que o faziam parecer mais jovem e acessível. Ele a aguardava na sala de jantar, onde uma mesa íntima para 2 havia sido posta com louças finas e velas que criavam uma atmosfera surpreendentemente romântica. Espero que esteja se sentindo melhor, ele disse, levantando-se para puxar a cadeira dela com cavalheirismo antiquado. Muito melhor, obrigada, Isabela respondeu, tentando ignorar como a proximidade dele a afetava. E obrigada pelas roupas. Dona Maria foi muito gentil. Um shadow de dor passou pelos olhos dele. Laura sempre dizia que hospitalidade era uma arte perdida, ele comentou suavemente. Ficaria feliz em saber que suas coisas estão sendo úteis. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo revelou-se mais relaxado fora do ambiente de trabalho, compartilhando histórias sobre a fazenda, sua família, os desafios do agronegócio moderno. Isabela, por sua vez, falou sobre sua infância no interior, seus sonhos profissionais, suas esperanças para o futuro. Você nunca pensou em trabalhar nas grandes cidades? Eduardo perguntou, servindo mais vinho. São Paulo, Rio de Janeiro, as oportunidades são muito maiores. Isabela balançou a cabeça. A cidade nunca me atraiu. Gosto do silêncio do campo, do contato direto com os animais, da sensação de que o trabalho realmente faz diferença. Além disso, ela sorriu timidamente.
Sempre sonhei em ter minha própria fazenda um dia. Sua própria fazenda? Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Pequena, é claro, Isabela riu. Nada comparado com a Santa Helena. Mas um lugar onde eu possa aplicar tudo o que aprendi, criar um modelo sustentável, talvez até desenvolver algumas técnicas inovadoras. Eduardo a observou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. É um sonho bonito, disse finalmente, e factível, com dedicação e planejamento adequados. Depois do jantar, Eduardo a convidou para conhecer sua biblioteca pessoal. Uma sala ampla com paredes cobertas de livros do chão ao teto, poltronas de couro confortáveis e uma lareira que crepitava suavemente. Impressionante, Isabela murmurou, percorrendo as estantes. Você tem de tudo aqui, clássicos, biografias, livros técnicos. Ler sempre foi meu refúgio, Eduardo explicou, acomodando-se numa das poltronas. Especialmente nos últimos anos. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Isabela olhá-lo mais atentamente. Pela primeira vez, ela viu além da máscara de autoridade e controle. Viu um homem que sofrera, que ainda sofria, que encontrava na solidão dos livros um alívio para dores que não sabia como compartilhar. Deve ser difícil, ela disse suavemente, carregar toda a responsabilidade sozinho. Eduardo levantou os olhos para ela, surpreso pela percepção. Admitiu simplesmente. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de entendimento mútuo. Lá fora, a tempestade continuava, mas ali dentro, algo delicado e precioso começava a florescer entre eles. Era quase meia-noite quando Eduardo finalmente a acompanhou até o quarto de hóspedes. No corredor silencioso, sob a luz suave dos abajures, a atmosfera ficou carregada de tensão não dita. Obrigada por tudo, Isabela disse, parando diante da porta do quarto. Por me abrigar, pelo jantar, pela companhia. Foi um prazer, Eduardo respondeu, sua voz ligeiramente rouca. Fazia muito tempo que não tinha uma conversa tão interessante. Eles se encararam por um momento eterno. Isabela podia sentir o calor emanando do corpo dele, podendo perceber cada detalhe de seu rosto à luz dourada do corredor. Havia algo nos olhos escuros de Eduardo que a fazia sentir-se simultaneamente protegida e vulnerável. Boa noite, Isabela, ele disse finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Boa noite, Eduardo, ela respondeu, usando seu nome pela primeira vez sem o formal Senhor Santana. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e se afastou pelo corredor com passos silenciosos. Isabela fechou a porta do quarto e encostou-se nela, o coração batendo acelerado. Algo havia mudado entre eles naquela noite, algo sutil, mas inegável. E enquanto se preparava para dormir, usando a camisola de seda que pertencera à falecida esposa dele, não conseguia parar de pensar nos olhos escuros de Eduardo e na maneira como ele dissera seu nome. Lá fora, a tempestade continuava a rugir, mas para Isabela era como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio, aguardando o que viria a seguir. Isabela acordou com os primeiros raios de sol filtrando através das cortinas de linho branco. Por um momento, desorientada pelo ambiente desconhecido, permaneceu imóvel observando o teto de madeira trabalhada do quarto de hóspedes. Então as lembranças da noite anterior voltaram como ondas. A tempestade, o convite de Eduardo, o jantar íntimo, a conversa na biblioteca e principalmente aquele momento carregado de tensão no corredor. Sentou-se na cama, ainda usando a camisola de seda que pertencera à esposa de Eduardo. O tecido era macio contra sua pele, mas carregar uma peça íntima de uma mulher morta a fazia sentir-se estranha, como se estivesse invadindo memórias que não lhe pertenciam. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, o mundo parecia lavado e renovado pela chuva da noite anterior. Os jardins da casa-sede brilhavam sob o sol matinal, e ela podia ver funcionários já trabalhando nos currais ao longe. A vida na fazenda começava cedo, e ela precisava voltar às suas responsabilidades. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Doutora Isabela, era a voz de Dona Maria.
O Sr. Eduardo mandou dizer que o café está servido quando a senhora quiser. Obrigada, Dona Maria. Já estou descendo. Vestiu rapidamente a roupa do dia anterior, que Dona Maria havia lavado e passado durante a noite, e desceu para a sala de jantar. Eduardo estava sentado à mesa, lendo um jornal enquanto tomava café, vestindo uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros. Quando a viu entrar, dobrou o jornal e se levantou. Bom dia, Isabela. Dormiu bem? Muito bem, obrigada. Ela sentiu as bochechas esquentarem ao notar como ele a observava. A cama é extremamente confortável. Eduardo serviu café para ela numa xícara de porcelana delicada. A estrada para sua casa ainda está intransitável, mas deve secar até o final da tarde. Se quiser, pode ficar mais um dia. Havia algo na maneira como ele fez o convite, casual demais, como se estivesse tentando esconder que realmente queria que ela ficasse. Isabela sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura profissional. Obrigada, mas preciso voltar ao trabalho. Os animais não param de precisar de cuidados por causa de chuva. Eduardo assentiu, mas ela percebeu um lampejo de decepção em seus olhos. Claro, nesse caso vou levá-la até lá depois do café. Durante a refeição, mantiveram uma conversa educada sobre os planos do dia, mas Isabela notou que Eduardo a observava quando pensava que ela não estava prestando atenção. Havia uma intensidade em seu olhar que a fazia sentir-se hiperconsciente de cada movimento, cada gesto. O trajeto até o escritório veterinário foi feito em silêncio confortável. Eduardo dirigia com competência, suas mãos fortes e seguras no volante. Isabela tentava se concentrar na paisagem que passava pela janela, mas seus olhos voltavam constantemente para o perfil masculino dele. Isabela. Eduardo disse de repente, sua voz mais grave que o normal. Sobre ontem à noite. O coração dela disparou. Sim, quero que saiba que fazia muito tempo que eu não me sentia tão à vontade com alguém. Ele a olhou brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. Foi agradável. Para mim também, ela admitiu suavemente. O restante do trajeto foi percorrido em silêncio, mas agora carregado de significados não ditos. Quando chegaram ao escritório veterinário, Eduardo estacionou, mas não desligou o motor imediatamente. Isabela, ele começou, então parou, como se lutasse com as palavras. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa me procure. Obrigada, Eduardo. O uso do nome dele sem formalidades pareceu impactá-lo. Ele a encarou por um longo momento, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente apenas assentiu. Tenha um bom dia de trabalho. Nas semanas que se seguiram, Isabela mergulhou no trabalho com ainda mais dedicação, como se a atividade intensa pudesse diminuir a frequência com que pensava em Eduardo. Mas era uma batalha perdida. Ele estava presente em tudo, nas decisões que tomava, nos protocolos que estabelecia, nas melhorias que implementava na fazenda. E ele estava fisicamente presente também. Mais do que antes, parecia encontrar razões para visitar o setor veterinário. Chegava para verificar os relatórios, para discutir estratégias de manejo, para acompanhar casos específicos. Sempre profissional, sempre educado. Mas Isabela sentia a tensão crescendo entre eles a cada encontro. Foi durante uma dessas visitas que ela descobriu algo sobre o passado dele que mudaria sua perspectiva completamente. Eduardo havia chegado numa tarde de quinta-feira para discutir o protocolo de vacinação do rebanho reprodutor. Estavam no laboratório, inclinados sobre relatórios espalhados na mesa, quando seu Joaquim apareceu na porta com expressão preocupada. Senhor Eduardo, desculpe interromper, mas tem um repórter lá na portaria. Diz que quer falar sobre o aniversário da morte da Dona Laura. O efeito da mensagem em Eduardo foi imediato e devastador. Todas as cores drenaram de seu rosto, sua mandíbula se contraiu, e suas mãos fecharam-se em punhos sobre a mesa. Por um momento, Isabela teve medo de que ele fosse desmaiar. Mande-o embora, Eduardo disse com voz controlada, mas Isabela podia ouvir a tensão por baixo da calma aparente. E comunique à segurança que não quero repórteres na propriedade. Jamais.
Sim, senhor. Seu Joaquim se retirou rapidamente. Eduardo permaneceu imóvel, encarando os papéis na mesa como se eles pudessem oferecer alguma fuga da realidade. Isabela observou-o, seu coração apertando ao ver a dor crua em suas feições. Eduardo, ela disse suavemente. Você está bem? Ele levantou os olhos para ela, e por um momento, suas defesas baixaram completamente. O que Isabela viu ali a chocou. Não apenas dor, mas culpa. Uma culpa devastadora que parecia consumi-lo por dentro. Não. Ele admitiu com uma honestidade brutal. Bem. Isabela se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Quer conversar sobre isso? Eduardo riu amargamente. Conversar sobre o quê? Sobre como matei minha esposa? O impacto das palavras foi como um soco. Isabela ficou sem ar por um momento, processando não apenas o que ele havia dito, mas a maneira devastada como havia dito. Eduardo, você não pode falar sério. Não posso? Ele se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro do laboratório como um animal enjaulado. Laura morreu porque eu a obriguei a vir comigo naquela viagem. Ela não queria ir. Disse que estava se sentindo estranha, mas eu insisti. É só uma reunião de negócios, eu disse. Será divertido, eu disse. Isabela sentia o coração partindo enquanto ouvia. O que aconteceu? Eduardo parou de andar e encarou a parede, como se pudesse ver através dela para aquele dia terrível. Estávamos voltando de São Paulo, chovendo forte, pista escorregadia. Laura estava dirigindo porque eu havia bebido um pouco no jantar de negócios. Um caminhão perdeu o controle, veio na nossa direção. Sua voz se quebrou. Ela tentou desviar, o carro capotou 3 vezes. Ela morreu na hora. Eu saí com apenas alguns arranhões. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eduardo, foi um acidente. Foi culpa minha. A explosão foi súbita e violenta. Se eu não tivesse insistido para ela ir, se eu não tivesse bebido, se eu tivesse dirigido, ela estaria viva. Estaríamos felizes. Talvez até tivéssemos filhos agora. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo respirava com dificuldade, as mãos tremendo ligeiramente. Isabela nunca havia visto um homem tão forte parecer tão quebrado. Por isso você se afastou de todo mundo, ela disse suavemente, começando a entender. Por isso não se permite ser feliz. Eduardo a encarou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como posso ser feliz quando ela não pode? Como posso seguir em frente quando foi minha culpa? Isabela se aproximou mais, seu instinto de cuidar superando qualquer hesitação. Porque ficar preso na culpa não vai trazê-la de volta, e porque ela não gostaria de vê-lo assim. Você não a conheceu, Eduardo disse amargamente. Não sabe do que está falando. Não, eu não a conheci, Isabela concordou. Mas conheço você, vejo como trata seus funcionários, como cuida dos animais, como se preocupa com cada detalhe desta fazenda. Um homem assim não mataria propositalmente a mulher que ama. Eduardo a encarou por um longo momento, como se fosse a primeira vez que ouvia essas palavras. Isabela. Ela deu mais um passo, ficando próxima o suficiente para tocar seu braço. Você é um bom homem, Eduardo, e merece perdoar-se. Por um momento ele pareceu aceitar o conforto que ela oferecia. Então, como se despertasse de um transe, se afastou bruscamente. Preciso ir, ele disse, sua voz voltando ao tom controlado. Temos muito trabalho. E saiu do laboratório, deixando Isabela sozinha com o eco de sua dor. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, e ela finalmente entendia a melancolia que sempre percebia nele. Não era apenas tristeza pela perda, era uma culpa que o estava consumindo lentamente. No dia seguinte, Eduardo não apareceu no setor veterinário, nem no outro dia. Isabela soube através de seu Joaquim que ele havia viajado para São Paulo a negócios, mas ela suspeitava que era mais uma fuga do que trabalho. Foi Dona Maria quem lhe contou mais detalhes sobre Laura e sobre como Eduardo havia mudado após a morte dela. Eram tão felizes, a governanta suspirou,
arrumando flores no vaso da sala de estar enquanto Isabela a ajudava. Ela era uma moça doce, sempre sorrindo, sempre cuidando de todo mundo. O Sr. Eduardo era diferente com ela, mais leve, sabe? Ria mais, preocupava-se menos. E depois do acidente? Dona Maria balançou a cabeça tristemente. Ficou como um fantasma. Não comia direito, não dormia. Trabalha dia e noite como se isso pudesse apagar a dor. E não deixa ninguém chegar perto, como se não merecesse amor. Ele se culpa pelo acidente. Sim, e não há nada que possamos fazer para convencê-lo do contrário. Já tentamos todos. Eu, seu Joaquim, até os pais dele tentaram. Mas ele se fechou numa prisão de culpa e jogou fora a chave. Isabela absorveu essas informações, sentindo uma necessidade crescente de ajudá-lo de alguma forma. Mas como poderia alcançar alguém que se afundara tão profundamente na autopunição? A resposta veio alguns dias depois de forma inesperada. Eduardo retornou de São Paulo numa sexta-feira, visivelmente exausto. Isabela o viu chegando pela janela do laboratório e notou que ele parecia ter perdido peso, suas roupas parecendo ligeiramente largas demais. Havia círculos escuros sob seus olhos, e ele se movia como alguém que não havia dormido adequadamente em dias. Ela decidiu que era hora de agir. Naquela tarde, depois que todos os funcionários haviam partido, Isabela caminhou até a casa-sede. Encontrou Eduardo na biblioteca, sentado numa poltrona com um copo de uísque na mão, encarando as chamas na lareira. "Posso entrar?" Ela perguntou da porta. Eduardo levantou os olhos, surpreso. "Isabela, o que está fazendo aqui?" "Vim ver como você está." Ela entrou sem esperar permissão e sentou-se na poltrona em frente a dele. "Estou bem." Ele mentiu automaticamente. "Não, você não está." Sua voz era firme, mas gentil. "Está se matando lentamente, e isso não vai trazer Laura de volta." Eduardo tensionou-se. "Isabela, você quer saber o que eu acho?" Ela continuou, interrompendo qualquer protesto. "Acho que Laura ficaria furiosa se pudesse vê-lo assim, desperdiçando sua vida, se punindo por algo que não foi sua culpa. Você não sabe nada sobre Laura." Eduardo disse secamente, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. "Então me conte sobre ela." A pergunta o pegou desprevenido. "O quê?" "Me conte sobre Laura. Como ela era, o que gostava, como vocês se conheceram. Me conte sobre a mulher que você amou." Eduardo bebeu um gole do uísque, seus olhos perdidos no fogo. Por um longo momento, Isabela pensou que ele não responderia. Então, com voz baixa e distante, começou a falar. "Conheci Laura numa festa de formatura. Ela havia se formado em pedagogia, queria trabalhar com crianças carentes. Era luminosa. Ria muito, falava com paixão sobre seus sonhos de mudar o mundo uma criança de cada vez." Um sorriso pequeno e triste tocou seus lábios. "Era completamente diferente de mim. Eu era sério demais, focado demais nos negócios. Ela me ensinou a ver a beleza em coisas simples. Um pôr do sol, uma música, uma conversa com os funcionários da fazenda. Ela parece ter sido uma pessoa maravilhosa." Era. Eduardo engoliu com dificuldade. "E eu a matei." "Não," Isabela disse firmemente. "Um acidente a matou. Uma tragédia terrível e aleatória que não foi culpa de ninguém." Eduardo balançou a cabeça teimosamente. "Se eu não tivesse insistido... E se ela não tivesse acordado naquela manhã? E se vocês tivessem saído 5 minutos mais cedo ou mais tarde? E se? E se? E se?" Isabela se inclinou para a frente, forçando-o a encará-la. "Você pode criar 1 milhão de cenários diferentes, Eduardo, mas isso não muda o fato de que foi um acidente. Eu deveria ter morrido no lugar dela." A dor naquelas palavras partiu o coração de Isabela. "Você acha que Laura pensaria assim?" Eduardo a encarou, surpreso pela pergunta. "Você acha," Isabela continuou, "que uma mulher que dedicou a vida a ajudar crianças, que queria mudar o mundo com amor e educação, gostaria de saber que o homem que ela amou está se destruindo em nome dela?"
Eduardo fechou os olhos, como se as palavras causassem dor física. Você disse que ela o ensinou a ver beleza em coisas simples. Isabela prosseguiu suavemente. Quando foi a última vez que você parou para ver um pôr do sol? Quando foi a última vez que você realmente conversou com alguém, não sobre trabalho, mas sobre a vida? Ontem à noite, Eduardo admitiu em voz baixa. Na biblioteca, com você. A confissão pairou entre eles como uma ponte delicada. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter o foco no que realmente importava. Eduardo, eu não estou tentando substituir Laura ou fazer você esquecer dela. Mas você não pode parar de viver. Isso não é honrar a memória dela, é desperdiçá-la. Eduardo colocou o copo de uísque na mesa lateral e enterrou o rosto nas mãos. Por um momento, Isabela pensou que ele fosse chorar. Então, com voz abafada, ele disse: Eu não sei como seguir em frente. Um dia de cada vez. Isabela respondeu: Uma escolha de cada vez. Escolha viver hoje. Escolha ver que sua vida ainda tem valor, ainda tem propósito. Eduardo levantou o rosto e a encarou. Havia algo diferente em seus olhos. Não esperança ainda, mas talvez a primeira rachadura na armadura de culpa que havia construído ao redor do coração. Por que você se importa? Ele perguntou. Por que isso importa para você? Isabela hesitou, sabendo que sua resposta poderia mudar tudo entre eles. Mas a honestidade era o que a situação exigia. Porque você importa, ela disse simplesmente. Porque vejo o homem que você é quando não está se punindo, e esse homem merece uma chance de ser feliz novamente. Eduardo a encarou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Então, lentamente, estendeu a mão. Isabela não hesitou. Colocou sua mão na dele, sentindo o calor e a força dos dedos que se fecharam delicadamente ao redor dos seus. Obrigado, ele disse suavemente. Eles permaneceram assim, mãos entrelaçadas, enquanto o fogo crepitava na lareira. Não era romântico, não ainda. Era algo mais profundo, uma conexão entre duas almas que se reconheciam, que se ofereciam mutuamente a possibilidade de cura. Lá fora, a noite de Goiás se estendia silenciosa sobre a fazenda. E dentro da biblioteca, dois corações começavam lentamente a abrir-se para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, nem todas as histórias de amor precisassem terminar em tragédia. Os dias que se seguiram àquela conversa na biblioteca trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Eduardo e Isabela. Era como se uma porta que havia permanecido fechada por 3 longos anos tivesse se entreaberto, permitindo que pequenos raios de luz filtrassem através das rachaduras. Eduardo não se transformou da noite para o dia. Isabela não esperava isso, nem desejava uma mudança artificial. Mas ela notou pequenas diferenças que aqueciam seu coração. Ele sorria mais frequentemente, suas visitas ao setor veterinário eram menos tensas, e ocasionalmente ela o pegava observando um pôr-do-sol pela janela de seu escritório. Mais significativo ainda, Eduardo começou a procurá-la para conversas que não tinham nada a ver com trabalho. Aparecia no laboratório no final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia partido, e iniciava discussões sobre livros, sobre a vida no campo, sobre sonhos e aspirações. Foi durante uma dessas conversas vespertinas que Isabela soube mais sobre os planos que Eduardo mantinha em segredo. Você sabe, ele disse, organizando distraidamente alguns relatórios sobre a mesa do laboratório. Laura sempre quis abrir uma escola rural. Para crianças de famílias de funcionários, pequenos proprietários da região. Isabela levantou os olhos do microscópio, onde estava examinando uma amostra. É uma ideia linda. Por que vocês nunca levaram adiante? Eduardo suspirou, uma sombra passando por seus olhos. Sempre havia algo mais urgente. Expansão da fazenda, novos investimentos, reuniões com parceiros comerciais. Eu sempre dizia que faríamos no ano seguinte quando as coisas estivessem mais calmas. E agora? Agora? Ele hesitou.
Agora penso que talvez seja a hora de finalmente fazer algo que ela teria ficado orgulhosa de ver. Isabela sentiu o coração aquecer. Eduardo, isso é maravilhoso. Onde você pensou em construir? Ele a encarou com uma expressão que ela ainda não sabia decifrar completamente. Havia vulnerabilidade ali, mas também algo parecido com esperança. Há um terreno a cerca de 3 quilômetros daqui, próximo à comunidade de Santa Rita. Laura e eu costumávamos ir lá nos domingos. Ela dizia que seria o lugar perfeito. Ele fez uma pausa. Gostaria de ver o local comigo? No sábado, talvez? O convite a pegou desprevenida. Não era um convite de trabalho, isso ela sabia. Era pessoal, íntimo, um homem compartilhando com ela os sonhos que havia guardado junto com sua esposa morta. Eu adoraria, ela respondeu suavemente. O sábado amanheceu claro e fresco, com aquele tipo de manhã que fazia Isabela lembrar-se de por que havia escolhido a vida no campo. Eduardo apareceu em sua porta pontualmente às 9 horas, dirigindo uma caminhonete mais simples em vez do jipe executivo usual. Pronta para uma aventura? Ele perguntou, e havia uma leveza em sua voz que ela raramente ouvia. O caminho para Santa Rita serpenteava através de paisagens deslumbrantes, campos verdes pontilhados por gado, pequenas casas de fazenda com jardins floridos, córregos cristalinos que corriam paralelos à estrada de terra. Eduardo dirigia devagar, aparentemente saboreando a jornada tanto quanto antecipando o destino. Ali, ele apontou, virando em uma estrada ainda menor. É por aqui. Eles pararam numa elevação suave que oferecia vista panorâmica da pequena comunidade de Santa Rita. Isabela desceu da caminhonete e imediatamente entendeu por que Laura havia se apaixonado pelo local. Era perfeito, alto o suficiente para ter uma vista inspiradora, mas próximo o suficiente da comunidade para ser facilmente acessível às crianças. É lindo, ela disse, sinceramente admirada. Dá para imaginar crianças correndo por aqui, brincando sob essas árvores. Eduardo se aproximou, ficando ao lado dela. Laura costumava dizer que podia ouvir as risadas que ainda não existiam. Eles caminharam pelo terreno, Eduardo apontando onde Laura havia imaginado que ficariam as salas de aula, o pátio, a biblioteca. Falava dela naturalmente agora, sem a dor crua que Isabela havia presenciado antes. Ainda havia tristeza, mas estava temperada com algo mais doce. Gratidão pelas memórias, amor que transcendia a perda. Você sabe, Isabela disse, parando junto a uma árvore centenária que oferecia sombra generosa. Acho que Laura aprovaria muito o que você está planejando. Eduardo se encostou no tronco da árvore, observando-a com aquela intensidade que sempre a fazia sentir-se ligeiramente tonta. Você acha mesmo? Tenho certeza. Pelo que você me contou sobre ela, isso é exatamente o tipo de legado que ela gostaria de deixar. Legado, Eduardo repetiu pensativamente. Nunca pensei nisso dessa forma. É o que fazemos quando amamos alguém, Isabela disse suavemente. Carregamos seus sonhos conosco, e quando os realizamos, eles continuam vivendo. Eduardo a encarou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. Como você ficou tão sábia, Isabela? Ela riu, sentindo as bochechas esquentarem. Não sou sábia, apenas sei o que é perder alguém importante. A confissão escapou antes que ela pudesse detê-la. Eduardo imediatamente captou a dor subjacente em suas palavras. Você perdeu alguém? Isabela hesitou. Ela raramente falava sobre isso, especialmente com pessoas que não conhecia bem. Mas havia algo em Eduardo, em sua própria vulnerabilidade compartilhada, que a encorajava a abrir-se. Minha mãe, ela disse finalmente. Quando eu tinha 16 anos, câncer de mama. Eduardo se aproximou instintivamente. Sinto muito, Isabela. Ela também tinha sonhos. Isabela continuou surpresa pela facilidade com que as palavras vinham. Queria ser enfermeira, cuidar de pessoas. Nunca teve oportunidade. Casou jovem, teve filhos cedo. Mas sempre me encorajou a estudar, a seguir meus sonhos. É por isso que você se tornou veterinária. Em parte.
Queria cuidar de outros seres vivos, fazer a diferença que ela nunca pode fazer. Isabela sorriu tristemente. Às vezes sinto que estou vivendo não apenas minha vida, mas um pouco da dela também. Eduardo estendeu a mão, tocando gentilmente seu braço. Ela ficaria orgulhosa de você. Assim como Laura ficaria orgulhosa de você por construir esta escola. Eles permaneceram em silêncio por um momento, cada um perdido em memórias e possibilidades. Então Eduardo disse algo que a surpreendeu completamente. Gostaria de me ajudar? Com a escola, quero dizer. Sei que não é sua área de especialidade, mas você entende pessoas, entende sonhos, e eu gostaria de ter sua perspectiva. Isabela sentiu o coração acelerar. Era mais do que um convite profissional. Era um convite para fazer parte de algo íntimo, algo conectado às memórias mais preciosas dele. Seria uma honra, ela respondeu. Na volta para a fazenda, conversaram sobre possibilidades para a escola. Quantas crianças poderia atender? Que tipo de programa educacional seria mais adequado? Como envolver a comunidade local? Eduardo estava mais animado do que Isabela já o havia visto, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. Você sabe, ele disse quando estacionaram em frente à casa dela. Fazia muito tempo que eu não me sentia empolgado com um projeto. É um projeto maravilhoso, Eduardo. Vai transformar vidas. Ele a encarou com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. Aquele olhar que sugeria que ele estava vendo-a realmente. Não apenas como funcionária ou conhecida, mas como mulher, como pessoa que importava para ele. Isabela. Ele começou. Então parou, como se lutasse com as palavras. Sim? Obrigado. Por hoje, por ouvir, por me ajudar a lembrar que ainda há coisas belas para construir neste mundo. A intimidade do momento os envolveu como uma nuvem. Isabela sentia-se atraída por ele de maneiras que iam muito além do físico. Havia uma conexão emocional crescendo entre eles, algo profundo e significativo. Eduardo, ela disse suavemente, você sabe que não precisa carregar tudo sozinho, não é? Ele assentiu lentamente. Estou começando a entender isso. Nas semanas que se seguiram, Eduardo e Isabela mergulharam no planejamento da escola. Reuniram-se com arquitetos, educadores locais, membros da comunidade de Santa Rita. Eduardo revelou-se surpreendentemente detalhista e apaixonado pelo projeto, insistindo em que cada aspecto fosse pensado para maximizar o benefício para as crianças. Durante uma dessas reuniões de planejamento, que havia se estendido até tarde da noite na biblioteca da casa-sede, algo mudou irreversivelmente entre eles. Estavam sozinhos, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa grande, quando Eduardo de repente parou o que estava fazendo e a observou. Isabela estava inclinada sobre um desenho, uma mecha de cabelo caindo sobre o rosto, completamente absorta no trabalho. Isabela, ele disse suavemente. Ela levantou os olhos, e o que viu na expressão dele a deixou sem ar. Não era mais apenas admiração ou gratidão, era desejo. Puro, inequívoco, impossível de ignorar. Eduardo, ela sussurrou, sentindo o sangue correr mais rápido nas veias. Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não queria se afastar. Queria, com cada fibra do seu ser, ficar exatamente onde estava. Eu não deveria, ele murmurou, parado a poucos centímetros dela. Por quê? Porque você é jovem, inocente. Merece alguém melhor que um homem carregado de passado e culpa. Isabela levantou a mão e tocou gentilmente seu rosto. E se eu não quiser alguém melhor? E se eu quiser exatamente você? Os olhos dele se fecharam ao toque dela. Isabela, eu sei quem você é, Eduardo. Conheço sua dor, sua culpa, seus medos. E também conheço sua bondade, sua paixão, sua capacidade de amar. Não estou procurando perfeição. Ele abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Sua voz era firme, apesar do coração acelerado. Estou dizendo que me apaixonei por você.
A confissão ficou suspensa entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. Por um momento eterno, Eduardo não reagiu. Então, com um gemido baixo que era parte alívio e parte rendição, inclinou-se e beijou-a. O beijo foi gentil no início, tentativo, como se ele estivesse testando se era real. Mas quando Isabela respondeu, seus braços circundando seu pescoço, algo se quebrou dentro dele. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, carregado de meses de tensão reprimida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Eduardo apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Eu não quero machucá-la, ele sussurrou. Você não vai, ela prometeu. Eu não sei como fazer isso, como amar alguém de novo. Nós descobriremos juntos. Eduardo a encarou nos olhos, buscando algum sinal de dúvida ou medo. Encontrou apenas confiança e algo que o fez sentir-se simultaneamente humilde e poderoso. Amor incondicional. Isabela, ele disse, sua voz rouca de emoção. Se formos fazer isso, tem que ser da maneira certa. Você merece ser cortejada, respeitada. Não quero que seja apenas desejo ou solidão. Eu sei, ela respondeu. E por isso que te amo ainda mais. Eles passaram o resto da noite conversando, beijando ocasionalmente, estabelecendo os fundamentos de algo novo e precioso. Eduardo falou sobre seus medos, suas esperanças, sua necessidade de ir devagar. Isabela compartilhou seus próprios medos, a diferença de idade, a diferença de experiência, sua inexperiência em relacionamentos sérios. Nunca estive com ninguém, ela confessou, corando intensamente. Eduardo parou de acariciar seus cabelos. Nunca, ela balançou a cabeça. Sempre focada nos estudos, depois no trabalho, e nunca encontrei alguém que valesse a pena. A revelação impactou Eduardo profundamente. Ele havia suspeitado pela maneira inocente como ela reagia aos seus toques, mas ouvir a confirmação despertou nele um sentimento protetor ainda mais intenso. Isabela, ele disse seriamente, isso muda tudo. Por quê? Porque sua primeira vez deveria ser especial, significativa. Não algo movido por impulso ou momento. Ela o encarou com olhos brilhantes. Seria especial. Seria com você. Eduardo sentiu o coração apertando de amor e responsabilidade. Precisamos ter certeza. Absoluta certeza. Porque depois que cruzarmos essa linha, não há como voltar. Eu já tenho certeza. Isabela disse suavemente. A pergunta é: você tem? Eduardo observou seu rosto iluminado pelo fogo da lareira. Tão jovem, tão confiante, oferecendo-se a ele com uma coragem que o humilhava. Como poderia ser digno de tal presente? Eu tenho medo, ele admitiu. Medo de não ser suficiente, de decepcioná-la, de não saber mais como ser carinhoso com alguém. Isabela sorriu, um sorriso que era pura ternura. Eduardo, você já é carinhoso comigo. Todos os dias, de pequenas maneiras, na forma como se preocupa com meu bem-estar, como ouve quando falo, como confia em mim com seus sonhos e medos. Ela se inclinou e beijou-o suavemente. Quando estivermos prontos, quando o momento for certo, você saberá exatamente como ser carinhoso comigo, porque o amor encontra um jeito. Naquela noite, eles não fizeram amor. Mas algo igualmente íntimo aconteceu. Eles se entregaram emocionalmente um ao outro, criando as fundações de uma intimidade que tornaria o físico, quando chegasse a hora, não apenas sobre desejo, mas sobre conexão total entre duas almas que haviam escolhido confiar uma na outra. Quando Isabela finalmente voltou para casa nas primeiras horas da manhã, carregava consigo mais do que memórias de beijos e carícias. Carregava a promessa de um amor que cresceria no seu próprio tempo, respeitando tanto sua inocência quanto as feridas ainda em processo de cura dele. E Eduardo, observando-a a partir da janela até que desaparecesse na escuridão, sentiu algo que não sentia há 3 anos. Esperança. Não apenas de que poderia amar novamente, mas de que poderia ser digno de ser amado em retorno.
a escola de Laura finalmente seria construída. Mas agora, ela seria também um símbolo de renascimento, de segundas chances, de dois corações que haviam encontrado um no outro a coragem de acreditar que o amor poderia triunfar sobre a perda. Lá fora, a noite de Goiás abraçava a fazenda em silêncio. E dentro de dois corações, o futuro começava a tomar forma, incerto ainda, mas brilhante de possibilidades. Os 2 meses que se seguiram àquela noite na biblioteca foram como um delicado ritual de cortejo que honrava tanto a inocência de Isabela quanto a necessidade de Eduardo de reconstruir sua capacidade de amar. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas a descoberta gradual e preciosa de 2 almas se entregando uma à outra. Eduardo revelou-se um pretendente atencioso e respeitoso. Chegava na casa de Isabela com flores silvestres colhidas nos campos da fazenda, levava-a para jantares íntimos na varanda da casa-sede sob o céu estrelado, caminhavam pelos pastos nas tardes de domingo, conversando sobre sonhos e planos para o futuro. Os toques entre eles eram cuidadosos, reverentes. Um beijo suave ao final de cada encontro, mãos entrelaçadas durante as caminhadas, carícias delicadas nos cabelos quando se sentavam juntos na biblioteca. Eduardo parecia determinado a que cada momento de intimidade fosse construído sobre uma base sólida de confiança e afeto genuíno. Isabela, por sua vez, florescia sob essa atenção respeitosa. Sua confiança crescia a cada dia, assim como sua certeza de que Eduardo era o homem com quem queria compartilhar não apenas sua primeira experiência íntima, mas toda uma vida. O projeto da escola também avançava. As fundações haviam sido lançadas, e ver a estrutura crescendo dia após dia dava a ambos uma sensação de propósito compartilhado, que fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Eduardo havia insistido em chamar o projeto de Escola Laura Santana, e Isabela sabia que isso representava não uma competição com o passado, mas uma forma saudável de honrar a memória enquanto construía algo novo. Foi durante uma visita às obras, numa tarde quente de julho, que Isabela percebeu como Eduardo havia mudado. Ele sorria com mais frequência. Seus olhos haviam perdido aquela sombra constante de tristeza. E havia uma leveza em seus movimentos que falava de um homem em paz consigo mesmo. "Você está diferente", ela comentou, observando-o conversar animadamente com o engenheiro responsável pela construção. Eduardo se virou para ela, arqueando uma sobrancelha. "Diferente como?" "Mais leve." Como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ele se aproximou, tomando suas mãos nas suas. "É porque você me ajudou a entender algo importante, Isabela. O amor não é traição à memória. É continuação da capacidade de amar que Laura despertou em mim." As palavras tocaram profundamente o coração de Isabela. "Eduardo, eu te amo", ele disse simplesmente, como havia dito muitas vezes nas últimas semanas. "E estou começando a acreditar que mereço ser amado em retorno." "E você merece", ela confirmou, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. "E é amado, completamente." Naquela noite, Eduardo a convidou para jantar na casa-sede, mas desta vez havia algo diferente em seu convite. Uma intensidade, uma intenção que não estava lá antes. "Isabela", ele disse, segurando suas mãos depois que Dona Maria havia servido o jantar e se retirado discretamente. "Você sente que estamos prontos para dar o próximo passo?" O coração dela disparou. Eles haviam falado sobre isso várias vezes nas últimas semanas, sempre chegando à conclusão de que era melhor esperar até ter certeza absoluta. Mas agora, olhando nos olhos dele, Isabela sabia que a espera havia chegado ao fim. "Sim", ela disse sem hesitação. "Estou pronta, Eduardo. Mais do que pronta." Ele assentiu lentamente, como se tomasse uma decisão que havia estado ponderando há muito tempo. "Então, se você quiser, depois do jantar..." Ela sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação correndo por suas veias. "Eu quero." O jantar passou numa espécie de névoa deliciosa. Conversaram sobre coisas cotidianas, o progresso da escola, os planos para o fim de semana, uma história engraçada que seu Joaquim havia contado sobre um bezerro travesso.
Mas por baixo da normalidade superficial, ambos estavam hiperconscientes do que viria depois. Eduardo foi o primeiro a empurrar o prato para o lado, mal tocado. Não consigo mais fingir que estou com fome, ele admitiu com um sorriso nervoso. Isabela riu suavemente. Eu também não. Ele se levantou e estendeu a mão. Vem comigo? Ela colocou sua mão na dele sem hesitar. Para onde vamos? Para meu quarto, se você se sentir confortável com isso. Isabela sentiu um frisson de nervosismo misturado com excitação. Eu me sinto confortável. Contigo, eu me sinto segura. O quarto de Eduardo ficava no segundo andar da casa-sede, acessível por uma escadaria de madeira que rangia suavemente sob seus pés. Era um ambiente masculino, mas acolhedor. Móveis escuros, tecidos em tons terra, janelas grandes que ofereciam vista para os jardins iluminados pela lua. Isabela. Eduardo parou no meio do quarto, suas mãos ainda segurando as dela. Eu quero que você saiba que podemos parar a qualquer momento. Se você mudar de ideia, se ficar desconfortável. Ela silenciou-o, colocando um dedo gentilmente sobre seus lábios. Eduardo, eu confio em você completamente. Não vou mudar de ideia. Ele beijou seu dedo, então baixou a cabeça para beijar seus lábios. Era diferente dos beijos anteriores, mais profundo, mais urgente, carregado da promessa do que estava por vir. Você é tão linda, ele murmurou contra seus lábios, suas mãos subindo para emoldurar seu rosto. Tão preciosa. Isabela sentiu-se derreter sob suas palavras e seus toques. Mostre-me, ela sussurrou. Mostre-me como é ser amada por você. Eduardo se afastou ligeiramente, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de desejo e ternura que a fez tremer. Vou ser gentil, ele prometeu, sua voz rouca. Vou com calma. E então, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez sentir-se como se fosse a única mulher no mundo, ele disse as palavras que ela carregaria consigo pelo resto da vida. Eu serei gentil, e irei devagar. As palavras saíram como uma promessa sagrada, um juramento que falava não apenas de cuidado físico, mas de respeito total por quem ela era e pelo presente precioso que estava oferecendo a ele. Isabela sentiu lágrimas de emoção queimando seus olhos. Eduardo. Shh! Ele a silenciou gentilmente, limpando uma lágrima que havia escapado. Não há necessidade de palavras agora. Ele a beijou novamente, suas mãos descendo para encontrar os botões da blusa dela. Seus dedos eram hábeis, mas pacientes, desabotoando cada botão com deliberada lentidão, como se quisesse memorizar cada momento. Você está tremendo, ele observou suavemente quando removeu a blusa, revelando a pele pálida e sedosa por baixo. De nervosismo ou excitação? Isabela perguntou, sua própria voz soando estranha e distante. Ambos, eu acho. Eduardo sorriu, inclinando-se para beijar sua clavícula delicadamente. É normal. É sua primeira vez. E a sua primeira vez desde Laura, ele completou, não desviando o olhar. Mas isso não me deixa nervoso. Na verdade, me faz sentir que é exatamente assim que deveria ser. Ele continuou a despi-la lentamente, cada peça de roupa removida com cuidado reverente. E quando ela estava completamente nua diante dele, exposta e vulnerável, Eduardo parou apenas para admirá-la. Você é perfeita, ele disse com uma reverência que fez o coração dela acelerar ainda mais. Agora você, Isabela disse suavemente, suas mãos indo para os botões da camisa dele. Eduardo permitiu que ela o despisse, guiando suas mãos quando ela hesitava, encorajando-a com beijos suaves e palavras murmuradas de amor. Quando finalmente estavam pele contra pele, o mundo exterior deixou completamente de existir. Eduardo a guiou para a cama, suas mãos nunca parando de acariciá-la, seus lábios nunca parando de beijar cada pedaço de pele que encontravam. Era como se ele quisesse adorar cada parte dela antes de reivindicar qualquer prazer para si mesmo. Eduardo.
Ela ofegou quando ele encontrou um ponto particularmente sensível em seu pescoço. Diga-me se algo não estiver bem, ele murmurou contra sua pele. Prometa-me que vai me dizer. Prometo. Ela conseguiu dizer, suas mãos explorando as costas largas dele, maravilhando-se com a força contida sob sua pele. Eduardo tomou seu tempo, usando suas mãos e sua boca para prepará-la, despertando sensações que ela nunca havia imaginado serem possíveis. Era paciente quando ela tensionava, gentil quando ela tremia, encorajador quando ela se perdia no prazer crescente. Você está pronta? Ele perguntou eventualmente, sua própria respiração laboriosa. Isabela assentiu, incapaz de formar palavras. Estava pronta. Mais do que pronta. Queria-o com uma necessidade que a surpreendeu por sua intensidade. Olhe para mim, Eduardo pediu suavemente, posicionando-se entre suas pernas abertas. Quero ver seus olhos. Ela obedeceu, fixando seu olhar no dele enquanto ele começava a se mover devagar, muito devagar, respeitando a promessa que havia feito. Houve um momento de desconforto, uma sensação de pressão e estranheza. Mas Eduardo estava ali, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Está tudo bem, ele assegurou, quando viu lágrimas nos olhos dela. Você está indo tão bem. Minha linda, corajosa Isabela. E então, gradualmente, o desconforto deu lugar a algo completamente diferente. Prazer, sim, mas mais do que isso, uma sensação de completude, de conexão tão profunda que parecia envolver não apenas seus corpos, mas suas almas. Eduardo, ela sussurrou, seus quadris começando a se mover instintivamente para encontrar os dele. Estou aqui, ele respondeu, seus próprios movimentos se tornando ligeiramente mais urgentes, mas sempre controlados, sempre cuidadosos. Estou aqui com você. Eles se moveram juntos numa dança antiga, encontrando um ritmo que era exclusivamente deles. Eduardo a guiou através de cada nova sensação, celebrando cada suspiro de prazer, cada momento de descoberta. Quando o clímax finalmente a tomou, foi com uma intensidade que a surpreendeu completamente. Ela chamou o nome dele, agarrando-se aos seus ombros como se ele fosse sua âncora num mundo que havia se transformado em puro sentimento. Eduardo a seguiu momentos depois, seu rosto enterrado em seu pescoço, seu corpo tremendo com a força de sua própria liberação. E quando finalmente ficaram imóveis, corações ainda acelerados, corpos ainda entrelaçados, havia algo diferente no ar, como se algo sagrado tivesse acabado de acontecer. Como você se sente? Eduardo perguntou eventualmente, afastando-se ligeiramente para estudar seu rosto. Isabela sorriu, sentindo-se simultaneamente exausta e energizada, satisfeita e querendo mais. Transformada, ela disse honestamente. Como se fosse uma pessoa diferente da que era uma hora atrás. Eduardo beijou sua testa ternamente. Você é a mesma pessoa maravilhosa, apenas mais completa agora. Eles ficaram assim por um longo tempo, trocando carícias suaves e beijos ocasionais, falando em murmúrios baixos sobre como se sentiam, sobre o que havia acabado de acontecer entre eles. Eduardo, Isabela disse eventualmente, traçando círculos preguiçosos em seu peito. Obrigada. Por quê? Por fazer isso tão especial, por me fazer sentir tão amada. Eduardo a puxou mais para perto, beijando o topo de sua cabeça. Obrigado a você por confiar em mim com algo tão precioso. Eles adormeceram entrelaçados, e pela primeira vez em 3 anos, Eduardo dormiu sem pesadelos. Em seus sonhos, via não o passado, mas o futuro. Um futuro construído sobre amor, confiança e a promessa de que 2 pessoas podiam realmente começar de novo. Quando Isabela acordou na manhã seguinte, foi com a sensação de que sua vida havia sido dividida em 2 partes. Antes daquela noite e depois dela. O homem ao lado dela ainda dormia, seu rosto relaxado e jovem no sono matinal, um braço possessivo ao redor de sua cintura.
Ela estudou suas feições no silêncio dourado da manhã, maravilhando-se com o fato de que este homem poderoso, complexo, maravilhoso, era seu agora. E ela era dele. Eduardo começou a despertar sob seu olhar, seus olhos se abrindo lentamente até encontrar os dela. Bom dia, linda, ele murmurou, sua voz rouca de sono. Bom dia, ela respondeu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Como você está se sentindo? Dolorida? Isabela fez uma avaliação mental de seu corpo. Havia uma sensibilidade nova, uma lembrança física do que haviam compartilhado, mas nada desconfortável. Um pouco, ela admitiu. Mas bem, muito bem. Eduardo sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Não se arrepende? Jamais. Ela respondeu sem hesitação. Foi perfeito, Eduardo. Você foi perfeito. Eles tomaram café da manhã na cama, Dona Maria tendo discretamente deixado uma bandeja na porta. Conversaram sobre planos para o dia, sobre a escola que estava tomando forma, sobre pequenas intimidades de pessoas que haviam cruzado uma linha importante juntas. Isabela, Eduardo disse eventualmente, brincando com seus dedos. Eu quero que você saiba que isso não foi apenas uma noite para mim. Você não é apenas uma noite. Eu sei, ela respondeu. Para mim também não foi. Quero construir uma vida com você. Uma vida real, duradoura. O coração de Isabela saltou de alegria. É isso que eu quero também. Então, Eduardo sorriu, beijando seus nós dos dedos um por um. Acho que temos muito planejamento a fazer. Saíram da cama eventualmente, mas relutantemente. O mundo exterior os aguardava. Trabalho, responsabilidades, a vida cotidiana que continuava independentemente das transformações pessoais. Mas tudo havia mudado. Na maneira como Eduardo a olhava, no jeito que ela se movia com nova confiança, na facilidade íntima com que agora tocavam um no outro. Haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno, e ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Naquela tarde, enquanto trabalhava no laboratório veterinário, Isabela se pegou sorrindo sem razão aparente. Sua mente voltava constantemente à noite anterior, às palavras que Eduardo havia dito, ao cuidado com que a havia tratado. Eu serei gentil e irei devagar. As palavras ecoavam em sua mente como uma oração, uma promessa que havia sido cumprida de maneiras que iam muito além do físico. Eduardo havia sido gentil com seu coração, havia ido devagar com suas emoções, havia respeitado não apenas seu corpo, mas sua alma. E agora, olhando pela janela do laboratório e vendo-o conversar com os vaqueiros no curral, Isabela sabia com absoluta certeza que havia encontrado não apenas um amante, mas o homem com quem queria passar o resto de sua vida. A fazenda continuava suas operações diárias. O gado pastava sob o sol do meio-dia. Os funcionários cumpriam suas tarefas com eficiência habitual. Mas para Isabela e Eduardo, tudo havia mudado irreversivelmente. Eles haviam encontrado no amor não apenas paixão, mas redenção. Não apenas prazer, mas propósito. E na promessa simples, mas profunda, eu serei gentil e irei devagar. Haviam encontrado as palavras que definiriam não apenas sua primeira noite juntos, mas toda uma vida construída sobre respeito, cuidado e amor verdadeiro. A escola de Laura estava quase terminada, elevando-se orgulhosamente na colina onde dois sonhadores haviam uma vez imaginado crianças correndo e rindo. Mas agora ela representava algo mais. O símbolo de que era possível honrar o passado enquanto se constrói um futuro, que o amor perdido pode dar lugar a novo amor sem que isso diminua a importância de nenhum dos dois. E naquela tarde dourada em Goiás, com o som de gado ao longe e o cheiro de terra e crescimento no ar, duas pessoas que haviam encontrado uma na outra sua segunda chance começavam a escrever o primeiro capítulo de uma história que duraria toda uma vida. Os 3 meses que se seguiram àquela noite transformadora foram como viver em um sonho dourado. Isabela e Eduardo descobriram-se não apenas como amantes, mas como parceiros em todos os aspectos da vida.
trabalho, sonhos, pequenos prazeres cotidianos. Tudo era compartilhado com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Isabela havia se mudado oficialmente para a casa-sede, ocupando não o quarto de hóspedes, mas o quarto principal ao lado de Eduardo. Dona Maria havia recebido a mudança com alegria mal disfarçada, comentando repetidamente como a casa finalmente voltara a ter vida. Fazia tanto tempo que não ouvia risadas nesta casa, ela confidenciou a Isabela numa manhã enquanto preparavam o café juntas. O Sr. Eduardo está um homem novo, e a senhora é a responsável por isso. E era verdade. Eduardo havia se transformado completamente. O homem sombrio e carregado de culpa deu lugar a alguém que ria facilmente, que encontrava prazer nas pequenas coisas, que acordava cada manhã com um propósito renovado. Não que ele tivesse esquecido Laura. Sua fotografia ainda decorava um canto especial da biblioteca, e ele ocasionalmente compartilhava memórias dela com Isabela. Mas agora essas lembranças vinham acompanhadas de gratidão em vez de dor. Ela teria gostado de você, Eduardo disse uma noite, observando Isabela ler um livro sobre educação rural. Vocês teriam sido grandes amigas. Isabela levantou os olhos, tocada pela serenidade com que ele falava da falecida esposa. Você acha? Tenho certeza. Ela sempre dizia que reconhecia pessoas boas pelo jeito como tratavam quem não podia lhes oferecer nada em troca. E você? Você é gentil com todos, desde Dona Maria até o vaqueiro mais simples. É assim que fui criada, Isabela respondeu simplesmente. É assim que você é, Eduardo corrigiu, puxando-a para mais perto no sofá. Bondade genuína não se ensina, nasce com a pessoa. A escola Laura Santana estava praticamente terminada. A inauguração estava marcada para o final de setembro, e Eduardo havia insistido que Isabela fosse reconhecida oficialmente como cofundadora do projeto. Mas não fiz nada além de dar algumas sugestões, ela protestou. Você fez muito mais do que isso, Eduardo rebateu. Você me lembrou do que realmente importa. Sem você, esta escola nunca teria saído do papel. Foi durante uma visita às instalações quase concluídas que chegaram as primeiras nuvens no horizonte perfeito deles. Isabela estava admirando a biblioteca infantil. Um ambiente acolhedor com estantes baixas, almofadas coloridas e janelas grandes que permitiam entrada abundante de luz natural, quando ouviu vozes alteradas vindo do pátio principal. Há uma vergonha para a memória de Laura. Mal a mulher esfriou no túmulo e ele já arranjou outra. Moça jovem demais, deve estar atrás da herança. Isabela sentiu o sangue gelar. Aproximou-se cuidadosamente da janela e viu um pequeno grupo de pessoas conversando animadamente com o mestre de obras. Reconheceu alguns rostos, moradores da região, pessoas que conheciam Eduardo há anos. Dona Isabela, o mestre de obras a chamou, obviamente desconfortável. Estas pessoas gostariam de falar com a senhora. Uma mulher de meia-idade, que Isabela reconheceu como dona de uma loja na cidade mais próxima, deu um passo à frente. Então é verdade mesmo? Você é a nova namorada do Eduardo Santana? Isabela começou, mas foi interrompida. Que vergonha, continuou a mulher. A pobre Laura nem fez 3 anos que morreu, e ele já está se exibindo com uma mocinha nova. A senhora não entende? Isabela tentou explicar. Entendo sim, replicou outro membro do grupo, um homem mais velho. Menina bonita, pobre, vê uma oportunidade e agarra. História velha como o mundo. As palavras atingiram Isabela como bofetadas. Ela sentiu o rosto esquentar, uma mistura de raiva e humilhação subindo pelo peito. Vocês não sabem nada sobre mim ou sobre nossa relação, ela disse, forçando a voz a permanecer calma. Sabemos que você tem idade para ser filha dele, a primeira mulher retrucou. E sabemos que apareceu do nada, uma veterinariazinha sem nome que deu sorte. Foi nesse momento que Eduardo chegou, tendo ouvido as vozes alteradas de longe. Sua expressão era tempestuosa quando avaliou a situação. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O grupo imediatamente se contraiu.
claramente intimidado pela presença dele. A mulher mais corajosa, no entanto, manteve sua posição. Eduardo, somos seus vizinhos há décadas. Conhecemos você desde criança. Só estamos preocupados. Preocupados com o que exatamente? Eduardo se posicionou protetivamente ao lado de Isabela. Com essa situação. Você está desonrando a memória da Laura. Eduardo ficou rígido. Como se atreve a falar sobre Laura? Ou sobre Isabela? Vocês não sabem nada sobre nossas vidas. Sabemos que é muito conveniente ela aparecer justo agora, quando você está mais vulnerável. Chega! A voz de Eduardo ecoou pelo pátio vazio. Quero todos vocês fora da minha propriedade. Agora. O grupo se dispersou rapidamente, murmurando entre si, mas Isabela mal prestou atenção. As palavras cruéis ecoavam em sua mente, despertando inseguranças que ela pensava ter superado. Não ligue para eles, Eduardo disse suavemente, puxando-a para si. São pessoas pequenas com vidas vazias. Mas e se eles estiverem certos? Isabela sussurrou. E se eu realmente for muito jovem para você? E se as pessoas sempre pensarem que estou com você pelo dinheiro? Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Olhe para mim, Isabela. Você se lembra do que aconteceu entre nós? De como chegamos aqui? Foi sobre dinheiro ou posição social? Não, ela admitiu. Foi sobre conexão, sobre entendimento, sobre amor crescendo naturalmente entre duas pessoas que se reconheceram. Ele beijou sua testa gentilmente. As pessoas vão falar independentemente do que fizermos. A pergunta é: vamos deixar que opiniões de estranhos destruam algo verdadeiro? Isabela queria acreditar nele, realmente queria. Mas as sementes da dúvida haviam sido plantadas e nas semanas seguintes começaram a crescer. Pequenos incidentes se acumularam. Olhares especulativos quando visitavam a cidade, conversas que paravam bruscamente quando ela entrava em lojas, comentários sussurrados que não conseguia ouvir completamente, mas cujo tom não deixava dúvidas sobre o conteúdo. O pior aconteceu numa tarde de sábado, quando Eduardo a levou para jantar num restaurante elegante na capital do estado. Estava sendo uma noite maravilhosa, conversa fluindo, risadas, a intimidade confortável que haviam desenvolvido. Até que Isabela foi ao banheiro e ouviu duas mulheres conversando nos cubículos adjacentes. Você viu aquela menina com o Eduardo Santana? Vi. Que coisa triste. Ele obviamente está passando por uma crise de meia-idade. Ela é bonita, admito, mas tão jovem. Deve ter a idade da filha que ele nunca teve. Os homens são todos iguais quando ficam mais velhos. Querem se sentir jovens de novo, então arranjam uma bonequinha. Coitada da Laura. Deve estar se revirando no túmulo. Isabela ficou paralisada no cubículo, lágrimas queimando seus olhos. Quando finalmente conseguiu se recompor e voltar à mesa, Eduardo imediatamente notou sua mudança de humor. O que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Nada, ela mentiu. Só quero ir para casa. Mas Eduardo a conhecia bem demais para aceitar a resposta evasiva. No caminho de volta, ele insistiu até que ela contasse o que havia ouvido. São apenas fofocas maliciosas, ele disse, claramente irritado. Por que você está dando importância para isso? Porque talvez não seja apenas fofoca, Isabela explodiu. Talvez haja um fundo de verdade. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você esteja realmente passando por uma crise e eu seja apenas uma distração conveniente? Eduardo parou o carro bruscamente no acostamento. Como pode dizer isso? Depois de tudo que vivemos juntos? Eu não sei mais. Isabela estava chorando agora, meses de inseguranças acumuladas finalmente transbordando. Eu não sei se você me ama pelo que eu sou, ou se eu apenas preencho um vazio na sua vida. Isabela, você tem razão. Eu sou jovem, muito jovem. Não tenho experiência de vida, não tenho sofisticação. Não posso te dar conversas sobre coisas que você viveu antes de me conhecer. E todo mundo pode ver isso. Eduardo saiu do carro e contornou até ao lado dela, abrindo a porta e a puxando para fora. Ali, na beira da estrada, sob o céu estrelado de Goiás,
Ele a segurou pelos ombros. Escute-me bem, Isabela Moreira. Sua voz era firme, mas gentil. Eu te amo, não pela sua juventude, não para preencher um vazio, não por qualquer razão além do fato de que você é exatamente quem você é. Mas as pessoas não importam. O que importa é isto. Ele colocou a mão dela sobre seu coração. O que importa é que quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero ver é seu rosto. O que importa é que você me fez lembrar que a vida pode ser bela de novo. Isabela soluçou contra seu peito. Eu tenho tanto medo de não ser suficiente para você. Você é mais do que suficiente, Eduardo sussurrou em seu cabelo. Você é tudo. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados na beira da estrada, enquanto o tráfego esparso passava por eles. Gradualmente, Isabela se acalmou, mas Eduardo podia sentir que algo havia mudado. As palavras cruéis haviam plantado espinhos em seu coração, e ele não sabia como removê-los. Nas semanas seguintes, Eduardo fez de tudo para reassegurar Isabela de seus sentimentos. Flores todos os dias, jantares especiais, pequenos presentes que mostravam que ele realmente a conhecia e se importava com suas preferências pessoais. Mas havia uma nova fragilidade em sua felicidade, como se ela estivesse constantemente esperando que a bolha de sonho se quebrasse. A inauguração da escola Laura Santana estava se aproximando, e deveria ter sido um momento de celebração pura. Eduardo havia convidado autoridades locais, educadores, membros da comunidade. Seria um evento significativo que marcaria não apenas a abertura da escola, mas o início de um novo capítulo em sua vida. Quero que você fique ao meu lado durante toda a cerimônia, Eduardo disse enquanto revisavam os últimos detalhes. Como cofundadora, você merece o reconhecimento. Isabela sentiu um nó no estômago. Eduardo, talvez seja melhor eu ficar em segundo plano. Não quero que as pessoas façam comentários sobre... Sobre o quê? Ele interrompeu, frustração crescendo em sua voz. Sobre nós. Sobre nossa diferença de idade. Sobre eu estar me aproveitando da situação. Eduardo parou o que estava fazendo e a encarou. Quando isso vai parar, Isabela? Quando você vai parar de se importar mais com a opinião de estranhos do que com o nosso amor? Não é isso. É exatamente isso. Pela primeira vez desde que se conheceram, Eduardo elevou a voz com ela. Você está deixando o veneno de pessoas que nem nos conhecem envenenar algo puro e belo. Isabela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Você acha que é fácil para mim ser julgada onde quer que vá? Então talvez você devesse parar de se colocar no papel de vítima e começar a lutar pelo que temos. As palavras pairaram entre eles como uma barreira intransponível. Isabela nunca havia visto Eduardo assim, frustrado, impaciente, quase cruel em sua honestidade. Ela começou, então parou. Eu preciso de um tempo para pensar. Tempo para pensar sobre o quê? Sobre nós? Sobre tudo. Sobre se isso é realmente o que eu quero. Sobre se você é realmente o que você quer. Eduardo ficou pálido. Isabela, não faça isso. Não jogue fora tudo o que construímos por causa de fofocas. Não são apenas fofocas, ela disse, lágrimas correndo por seu rosto. São realidades que não queríamos enxergar. Somos muito diferentes, Eduardo. Em idade, em experiência, em posição social. Talvez tenhamos sido ingênuos ao pensar que isso não importava. Não importa. Eduardo deu um passo em direção a ela, mas Isabela se afastou. Importa sim. E eu preciso descobrir quem eu sou longe de tudo isso. Longe de você. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Você está terminando conosco? Isabela fechou os olhos, lágrimas caindo livremente. Estou dizendo que preciso de espaço. Preciso pensar sem a pressão de todos os olhares, de todos os julgamentos. E quanto à inauguração? Você trabalhou tanto para isso. Você pode fazer sem mim. Na verdade? Sua voz se quebrou. Talvez seja melhor assim, sem distrações sobre nossa situação. Eduardo a encarou por um longo momento, como se estivesse vendo uma estranha.
Se é isso que você quer, é o que eu preciso, ela corrigiu. Muito bem. Sua voz havia voltado ao tom formal e distante que ele usava nos primeiros dias. Vou providenciar sua transferência para outra propriedade da empresa. Ou, se preferir, posso escrever cartas de recomendação para outras fazendas. A formalidade dele foi como uma facada. Eduardo. É melhor assim, ele disse rigidamente. Profissional, sem complicações pessoais. Naquela noite, Isabela fez suas malas pela segunda vez desde que chegara à fazenda Santa Helena. Mas desta vez, não era para se mudar para um quarto melhor. Era para partir completamente. Dona Maria chorou quando soube. Menina, você está cometendo o maior erro da sua vida, ela disse, abraçando Isabela como a uma filha. Aquele homem te ama de verdade, e você ama ele também. Às vezes o amor não é suficiente, Isabela respondeu, sua própria voz embargada. Bobagem. O amor sempre é suficiente quando é verdadeiro. É o orgulho que atrapalha. Talvez Dona Maria estivesse certa. Talvez fosse orgulho, ou medo, ou simplesmente a necessidade desesperada de provar para si mesma que podia existir independentemente de Eduardo. Mas quando a caminhonete que a levaria embora da fazenda chegou na manhã seguinte, Isabela não voltou atrás. Eduardo não apareceu para se despedir. Através da janela do quarto dele, ela podia ver sua silhueta parada, observando, mas ele não desceu. E talvez fosse melhor assim. Enquanto a fazenda desaparecia na distância, Isabela se perguntou se havia feito a escolha certa ou se acabara de jogar fora a melhor coisa que já lhe havia acontecido. O futuro diria, mas naquele momento sentiu-se mais perdida do que quando chegara a Santa Helena meses antes. Eduardo ficou na janela muito tempo depois que a caminhonete desapareceu. A inauguração da escola era em uma semana, mas toda a alegria havia sido sugada do evento. Como poderia celebrar a realização de um sonho quando a pessoa que o havia ajudado a sonhar novamente havia escolhido partir? A escola Laura Santana seria inaugurada. As crianças da região teriam acesso à educação de qualidade que Laura sempre havia desejado para elas. Mas Eduardo sabia que cada vez que olhasse para aquelas salas de aula, lembraria não apenas de sua primeira esposa, mas da segunda mulher que havia amado e perdido. Desta vez, por escolha própria dela. O amor, descobriu naquele dia amargo, podia ser mais cruel quando terminava por decisão do que quando terminava por destino. Pelo menos com Laura, ele havia tido a certeza de que ela o amava até o fim. Com Isabela, ficaria para sempre com a dúvida agonizante de se ela realmente o havia amado, ou se tudo não havia passado de uma ilusão de juventude que se desfez ao primeiro sinal de dificuldade. A fazenda continuou suas operações. O gado pastou como sempre. Os funcionários cumpriram suas tarefas. Mas para Eduardo, era como se as cores tivessem drenado do mundo novamente, deixando apenas tons de cinza e a memória dolorosa de como havia sido ver a vida em Technicolor ao lado de Isabela. E em algum lugar nas estradas de Goiás, Isabela olhava pela janela da caminhonete e se perguntava se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida ao deixar para trás não apenas um homem, mas a chance de um amor que talvez nunca encontrasse novamente. 6 meses. Foi quanto tempo Isabela conseguiu ficar longe da fazenda Santa Helena antes que a saudade se tornasse uma dor física impossível de ignorar. 6 meses trabalhando numa fazenda menor no interior de Minas Gerais, acordando todas as manhãs com a sensação de que algo fundamental estava faltando em sua vida. A fazenda onde trabalhava era decente, o salário justo, os proprietários respeitosos. Mas nada se comparava ao que havia deixado para trás. Não apenas Eduardo, mas toda a vida que haviam começado a construir juntos. Os sonhos compartilhados, a intimidade profunda, a sensação de completude que ela nunca havia experimentado antes ou depois dele. As notícias chegavam ocasionalmente através de conhecidos mútuos. A escola Laura Santana havia sido inaugurada com grande sucesso. Eduardo continuava expandindo os negócios. Vida normal, aparentemente. Mas seu Joaquim,
que mantinha contato esporádico com Isabela através de mensagens, pintava um quadro diferente. O patrão não é mais o mesmo, doutora. Ele havia escrito na última mensagem. Trabalha demais, fala pouco, sorri menos ainda. É como se tivesse voltado àqueles tempos escuros depois que Dona Laura morreu. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Ela havia partido para proteger seu relacionamento das pressões externas, mas ao fazer isso, talvez tivesse destruído exatamente aquilo que queria preservar. Foi numa manhã chuvosa de março, quase um ano após sua chegada a Santa Helena, que Isabela finalmente admitiu para si mesma a verdade que havia tentado enterrar. Havia cometido o maior erro de sua vida. Não importavam as diferenças de idade. Não importavam os comentários maliciosos. Não importava se algumas pessoas sempre veriam sua relação com Eduardo através de lentes preconceituosas. O que importava era que ela havia encontrado um amor verdadeiro e o havia jogado fora por orgulho e medo. Dona Maria havia estado certa. Às vezes o amor verdadeiro era tudo o que importava. Naquela tarde, Isabela pediu demissão. No dia seguinte, estava na estrada de volta para Goiás, o coração batendo acelerado a cada quilômetro percorrido. Não sabia se Eduardo a receberia de volta. Não sabia se ele havia seguido em frente, encontrado outra pessoa, construído uma vida sem ela. Mas sabia que precisava tentar, precisava lutar pelo que haviam tido. A fazenda Santa Helena parecia exatamente a mesma quando ela passou pelos portões familiares. Os mesmos currais, os mesmos funcionários, a mesma sensação de organização eficiente. Mas havia algo diferente no ar. Uma tristeza sutil que permeava tudo, como se a própria terra sentisse a ausência da alegria que antes caracterizava o lugar. Isabela estacionou em frente ao escritório veterinário, suas mãos tremendo ligeiramente. Vários funcionários a cumprimentaram com surpresa e alegria genuína, mas ela mal prestou atenção. Seus olhos buscavam apenas uma pessoa. Doutora Isabela. Seu Joaquim apareceu, seu rosto se iluminando como se ela fosse um presente inesperado. A senhora voltou. Voltei, ela confirmou tentando manter a voz firme. Seu Joaquim, onde está? Onde está o senhor Eduardo? Na escola, seu Joaquim respondeu imediatamente. Vai lá toda tarde desde que inaugurou. Fica sentado na biblioteca só observando as crianças. Isabela sentiu o coração apertar. Ele está bem? Seu Joaquim balançou a cabeça lentamente. Não, doutora. Não está bem desde que a senhora partiu. O caminho até a escola Laura Santana nunca havia parecido tão longo. Isabela dirigiu devagar, ensaiando mentalmente o que diria, como explicaria seus meses de ausência, como pediria perdão por ter sido covarde quando deveria ter sido corajosa. A escola era ainda mais bonita do que em suas últimas memórias. Crianças brincavam no pátio, suas risadas ecoando pelo ar, exatamente como Laura havia sonhado. Era um testamento à capacidade de Eduardo de transformar dor em algo construtivo, solidão em generosidade. Isabela encontrou-o exatamente onde seu Joaquim disse que estaria, na biblioteca infantil, sentado numa cadeira que era claramente grande demais para o ambiente, observando um grupo de crianças que ouvia uma professora ler uma história. Ele havia emagrecido. Essa foi sua primeira observação. O Eduardo que ela havia deixado era robusto, saudável, irradiando vitalidade. O homem que via agora parecia consumido por dentro, como se estivesse se alimentando apenas do estritamente necessário para sobreviver. Por um momento, ela apenas o observou, seu coração partindo ao ver o que sua partida havia causado. Então, reunindo toda a coragem que possuía, aproximou-se silenciosamente e se sentou numa cadeira pequena ao lado dele. Eduardo sentiu sua presença antes mesmo de vê-la. Virou-se lentamente, como se tivesse medo de que fosse apenas mais uma das ilusões que haviam o atormentado nos últimos meses. Isabela. Ele sussurrou, sua voz rouca de descrença. Olá, Eduardo. Eles se encararam em silêncio. 6 meses de separação, e dor não dita, estendendo-se entre eles como um abismo.
Eduardo parecia mais velho, linhas de fadiga marcando seu rosto, mas seus olhos ainda guardavam aquela intensidade que sempre a derretia. Você voltou, ele disse finalmente, como se precisasse confirmar que ela era real. Voltei. Por quê? A pergunta simples carregava tanto peso que Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Porque cometi um erro terrível, porque passei 6 meses percebendo que não consigo viver sem você. Eduardo fechou os olhos como se as palavras causassem dor física. Isabela, eu sei que não tenho o direito de aparecer aqui depois de tanto tempo e esperar que as coisas voltem ao que eram. Ela continuou rapidamente, antes que perdesse a coragem. Sei que posso ter perdido minha chance, mas precisava tentar. Precisava te dizer que te amo, que nunca parei de te amar, nem por um segundo. Eduardo abriu os olhos e a encarou. Você me deixou, disse simplesmente. No momento em que mais precisava de você ao meu lado, você me deixou. A dor em sua voz foi como uma facada. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Fui covarde, Eduardo. Deixei que as opiniões de outras pessoas fossem mais importantes que nosso amor. E o que mudou? As pessoas ainda vão falar, ainda vão julgar. Isabela respirou fundo. O que mudou foi que aprendi que posso viver com os julgamentos dos outros, mas não posso viver sem você. Que prefiro enfrentar 1000 fofoqueiros a passar mais um dia sem ver seu sorriso. Eduardo permaneceu calado por um longo momento. Ao redor deles, as crianças continuavam absortas na história, alheias ao drama adulto se desenrolando em sussurros. Você me machucou, Isabela, Eduardo disse finalmente. Mais do que qualquer perda que já experimentei, porque desta vez foi por escolha. Eu sei, ela sussurrou, lágrimas finalmente transbordando. E me odeio por isso. Eu te odiei também, ele admitiu. Por semanas, te odiei por me fazer acreditar que podíamos superar qualquer coisa e depois fugir na primeira dificuldade real. As palavras eram cruéis, mas Isabela sabia que as merecia. E agora? Ainda me odeia? Eduardo a observou por um longo momento. Não, disse finalmente. Não consigo te odiar. Tentei, mas você ainda é a única coisa que faz meu coração bater mais rápido. A confissão trouxe esperança ao coração de Isabela. Eduardo, me dá uma segunda chance? Por favor? Uma segunda chance para o quê? Para partir novamente quando as coisas ficarem difíceis? Uma segunda chance para provar que aprendi, que cresci, que não sou mais a menina insegura que fugiu do primeiro amor real de sua vida. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para o pátio. Isabela, você não entende. Quando você partiu, algo morreu em mim. Novamente. Não sei se consigo me abrir para essa possibilidade outra vez. Isabela se aproximou devagar. Eduardo, olhe para mim. Ele se virou relutantemente. Você lembra do que me disse naquela primeira noite juntos? Eu serei gentil e irei devagar? Sua voz era suave, carregada de memória e promessa. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos da noite para o dia. Estou pedindo para você ser gentil comigo mais uma vez, para irmos devagar, reconstruirmos o que quebramos. Eduardo a encarou, uma guerra evidente em seus olhos. E se eu não conseguir confiar em você novamente? Então eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço essa confiança. E se as pessoas voltarem a falar, a julgar? Então vamos enfrentar juntos. Da próxima vez, não vou fugir. Prometo. Eduardo permaneceu imóvel por tanto tempo que Isabela começou a temer que fosse tarde demais. Então, lentamente, ele estendeu a mão. Eu serei gentil e irei devagar. Ele repetiu as palavras dela, mas agora elas carregavam um significado diferente. Não apenas sobre físico, mas sobre reconstruir confiança, sobre curar feridas, sobre aprender a amar novamente após a traição. Isabela tomou sua mão com gratidão infinita. E eu serei paciente e merecedora, ela prometeu. Eles saíram da escola juntos, mas sem se tocar além das mãos entrelaçadas. O caminho de volta seria longo, Isabela sabia.
Não haveria grandes gestos românticos imediatos, não haveria declarações apaixonadas, mas haveria algo mais precioso, a oportunidade de reconstruir algo que havia sido quebrado, tornando-o mais forte no processo. Nas semanas que se seguiram, Eduardo manteve sua palavra. Foi gentil, mas cauteloso. Permitiu que Isabela voltasse a trabalhar na fazenda, mas ela ficou numa casa separada. Jantaram juntos ocasionalmente, sempre em espaços públicos ou com outras pessoas por perto. Conversaram longamente sobre o que havia dado errado, sobre medos e esperanças, sobre como poderiam evitar os mesmos erros. Preciso saber que você não vai partir de novo, Eduardo disse uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins da casa-sede. Preciso saber que quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar, você vai ficar e lutar conosco. Vou ficar, Isabela prometeu. Não importa o que aconteça. E quanto aos julgamentos? As fofocas? Que falem. Nossa felicidade não precisa da aprovação deles. Gradualmente, muito gradualmente, as barreiras entre eles começaram a se dissolver. Um beijo hesitante após um mês. Uma noite passada juntos após 2 meses, mas apenas dormindo, apenas se acostumando novamente com a presença um do outro. Foi no 3º mês que Eduardo finalmente a levou de volta para seu quarto, para sua cama, para seus braços completamente. Eu serei gentil e irei devagar. Ele sussurrou novamente, as palavras agora carregadas de camadas de significado. Sobre primeira vez, sobre segundas chances, sobre amor que sobrevive mesmo quando testado pelos piores medos e inseguranças. Dessa vez, quando fizeram amor, foi diferente da primeira vez. Havia uma profundidade emocional que vinha do conhecimento compartilhado de que quase haviam perdido isso para sempre. Cada toque era uma promessa. Cada beijo uma renovação de votos não ditos. Te amo, Isabela sussurrou depois, sua cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Eu também te amo. Eduardo respondeu beijando seu cabelo. Mais do que da primeira vez, porque agora sei o que é perdê-la. 6 meses depois, numa tarde dourada no mesmo local onde Eduardo havia planejado a escola com Laura, ele se ajoelhou diante de Isabela com um anel na mão. Sei que nossa jornada não foi tradicional, ele disse, sua voz emocionada. Sei que enfrentamos desafios que a maioria dos casais nunca enfrenta. Mas também sei que o que temos é real, é forte, é digno de ser celebrado. Isabela estava chorando antes mesmo que ele terminasse de falar. Isabela Moreira. Você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma vida comigo? Enfrentar qualquer coisa que venha pela frente ao meu lado? Sim, ela soluçou. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, íntimo, realizado nos jardins da Fazenda Santa Helena com apenas família próxima e os funcionários que haviam se tornado família escolhida. As mesmas pessoas que uma vez haviam julgado sua relação, agora os abençoavam, tendo testemunhado ao longo dos anos a genuinidade de seu amor. Dona Maria chorou durante toda a cerimônia. Sempre soube que vocês voltariam um para o outro, ela disse depois, abraçando Isabela como a uma filha. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Anos depois, quando Isabela segurava seu primeiro filho nos braços, um menino com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe, ela pensou em tudo o que haviam atravessado para chegar até ali. As dificuldades, os julgamentos, a separação dolorosa, a reconciliação cuidadosa. Do que você está pensando? Eduardo perguntou, sentando-se ao lado dela na varanda da casa que agora chamavam de lar. Em como quase perdemos tudo isso por orgulho e medo, ela respondeu, observando o bebê dormir peacefully em seus braços. Mas não perdemos, Eduardo lembrou, passando um braço ao redor de seus ombros. E agora somos mais fortes por ter sobrevivido àqueles testes. Isabela se aninharam contra ele, sentindo-se completa de uma forma que só era possível quando 2 pessoas haviam escolhido lutar por seu amor em vez de desistir dele. A escola Laura Santana prosperava na colina próxima,
seu pátio sempre cheio de risadas infantis. Mas agora havia planos para expandi-la. Talvez adicionar um programa para jovens, um centro comunitário. Sonhos que Eduardo e Isabela construiriam juntos, assim como haviam reconstruído seu amor. Com paciência, com cuidado, com a compreensão de que as coisas mais preciosas da vida requerem tempo e dedicação para florescer completamente. Naquela noite, depois que colocaram o bebê para dormir, eles se sentaram na biblioteca onde tudo havia começado, onde haviam se apaixonado, brigado, se separado e finalmente se reconciliado. Você sabe, Eduardo disse, puxando-a para mais perto no sofá. Às vezes ainda não acredito que você voltou, que escolheu ficar. Onde mais eu estaria? Isabela respondeu, beijando gentilmente seu pescoço. Você é meu lar, Eduardo. Sempre foi. Ele a encarou com aquela intensidade que ainda a fazia tremer depois de todos esses anos. E você é a minha salvação, 2 vezes agora. Fizeram amor naquela noite com a paixão de recém-casados e a profundidade de almas que haviam enfrentado tempestades juntas. E quando finalmente adormeceram entrelaçados, foi com a certeza de que haviam encontrado no amor não apenas paixão ou companheirismo, mas redenção. Para os erros do passado, para os medos do presente, para todas as incertezas que o futuro pudesse trazer. Lá fora, a fazenda dormia sob o céu estrelado de Goiás. Dentro da casa, 3 corações batiam em ritmos sincronizados. O homem que havia aprendido a amar novamente, a mulher que havia aprendido a lutar pelo que amava, e a criança que representava tudo o que haviam construído juntos. E em algum lugar entre o sono e os sonhos, Isabela ouviu novamente as palavras que haviam mudado sua vida para sempre. Eu serei gentil e irei devagar. Mas agora elas significavam muito mais do que uma promessa de cuidado físico. Significavam uma vida inteira de gentileza mútua, de paciência compartilhada, de amor que crescia mais forte a cada dia, porque havia sido testado e havia prevalecido. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta obstáculos, mas aquele que escolhe lutar por si mesmo quando testado pelas tempestades da vida. Isabela e Eduardo nos mostram que às vezes é preciso perder algo para descobrir seu verdadeiro valor, e que as segundas chances podem ser ainda mais preciosas que as primeiras. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você acredita que o amor pode superar qualquer diferença quando é verdadeiro? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde demais para lutar pela felicidade. Até nossa próxima jornada pelo coração humano.